Oi, sextos anos, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos fazer a aula 24, a lesson 24 de vocês, onde a gente vai falar um pouco sobre modal auxiliary verbs, alguns verbos modais. A gente vai falar de may, de can e de could. Vocês vão iniciar essa aula de vocês na página 213. E aí, nessa primeira página, o que vocês vão precisar fazer? Aqui vocês têm um diálogo entre a salesperson, que é a vendedora, e a Lori, que é a mãe do Mike. Então, provavelmente eles estão comprando alguma coisa, né? Aí, o que vocês precisam fazer? Vocês vão ler este texto e fazer aqui no exercício 1 a tradução dele, ó, translate the text. Então, vocês vão pegar esse texto aqui e traduzi-lo aqui embaixo, ok? E aí, vocês, depois de traduzido, né, que vocês vão entender sobre o que esse texto tá falando, eu tenho a pergunta 2 aqui para vocês, ó. Would you like to have a special ability? Então, você gostaria de ter alguma habilidade especial? Tipo, voar, ficar invisível, sei lá. E aí, ele pergunta, which one? Qual que você gostaria de ter? Então, você vai dizer se você gostaria e qual, sei lá. Yes, I would like to be invisible. Então, gostaria de ser invisível. Aí, vocês vão responder aí, isso é pessoal, tá? Aí, a gente vai para a página 214, onde a gente continua falando sobre verb phrases, né? A gente falou um pouco sobre isso na outra aula. E aí, a gente entra nos modal verbs. Nessa primeira parte da explicação, porque essa aula é dividida em duas partes, tá? A gente vai falar um pouquinho de can e could. E aí eu gravei para vocês uma explicação, um resumo dessa explicação agora nos slides que vão passar a seguir. Vamos ver? Então vamos lá, galera. Vamos para a parte da explicação, parte 1 da explicação, na verdade, né? Então a gente começa falando um pouco aqui sobre como expressando a habilidade, né, usando os modal verbs. Vamos dar uma olhada. Então, ó, can e could são usados para expressar a habilidade. O can, eu posso traduzir ele dessas três formas. Eu posso traduzir ele como saber, conseguir ou poder. Lembrando que o can é um verbo que se apresenta no presente. O could, ele é o passado do can. Então, ó, sabia, conseguia, podia, e ele tá no passado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, ó. My mother can speak English. Então, ó, minha mãe sabe falar inglês. Eu também poderia traduzir aqui como minha mãe consegue falar inglês, sem problema nenhum. E no passado, ó, my mother could speak English. Minha mãe sabia falar inglês, porque agora eu coloquei o could, que é o passado, ok? Aí, mais exemplos, ó. Eu sei andar de bicicleta. Como que ficaria isso em inglês? Ficaria, ó, I can ride a bike. Ela consegue correr rápido. She can run fast. Então, eu usei o can. Agora no passado, não, presente. Marcelo pode dirigir um carro. Marcelo can drive a car. Então, vocês viram que eu montei um exemplo de cada, que ele vai mostrar aqui que você pode usar o can com mais de uma tradução. Ele pode ser poder, conseguir ou saber. A forma negativa de can. Para fazer a forma negativa, basta acrescentar o not depois do verbo modal. Então, ó, a afirmativa é she can read and write. Então, ela sabe ler e escrever. Para eu falar que ela não sabe ler e escrever, basta eu colocar um not aqui na frente, ó. She cannot read and write. É só eu fazer essa junção. Colocou o not aqui, automaticamente transformei em negativo. Então, virou ela não sabe ler e escrever. Podemos também usar a forma abreviada, que é can't. Aí vai ficar she can't read and write. Mesma coisa, ela não sabe ler e escrever, tá? Então, se vocês precisarem colocar na negativa, vocês podem seguir qualquer um desses passos. A forma negativa de could
Olha lá, para fazer a forma negativa, basta acrescentar o not depois do verbo modal. O verbo modal é o could, no caso, tá? Então, vai ficar, ó. She could read and write. Então, ela sabia ler e escrever, na negativa. She could not read and write. Então, só acrescentar o not aqui, logo na sequência dele. Então, ela não sabia ler e escrever. Podemos também usar a forma abreviada, que é couldn't, e aí vai ficar she couldn't read and write, ok? Agora, para treinar aí esse conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Então, ó, essa parte que a gente acabou de ter aí a explicação, é isso aqui, tá? É que eu resumi para vocês, coloquei em português para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aí, quais exercícios nós vamos fazer? Da página 214, nós vamos fazer os exercícios 1 e 2, tá? E da página 215, o exercício 3, que tá aqui em cima, tá? Eu vou fazer cada um, né, uma letrinha de cada um como exemplo para vocês. No exercício 1, ele pede assim: What can you do? O que você sabe fazer? Write 4 things you can do. Então, escreva 4 coisas que você sabe fazer. You have the ability to do. Você tem a habilidade de fazer. Eu vou colocar um exemplo aqui que não vai servir para vocês. É só para vocês entenderem, hein? Porque eu quero um exemplo seu mesmo, né? Por exemplo, se eu fosse fazer esse exercício, eu posso dizer que eu sei dirigir. Eu acredito que vocês não saibam, né? Então, I can drive a car. Pronto, eu já montei a primeira coisa que eu sei fazer. I can drive a car. E aí, eu vou montar mais 3 coisas. Sei lá, eu sei andar de bicicleta, eu sei escrever, eu sei ler, eu sei dançar, whatever. Vocês vão fazer esse exercício, ele é pessoal, que cada um sabe fazer, tem a habilidade de fazer. Aí, terminou o exercício 1, a gente vai para o exercício 2. Olha o que ele pede. Put the sentence from exercise 1 in the negative form. Então, vocês vão pegar as frases do exercício 1 e transformar na forma negativa. Então, aqui eu coloquei I can drive a car. Eu vou ter que passar essa frase para a forma negativa. Então, vai ficar, ó. I cannot drive a car. Pronto, passei para negativa. É claro que essa não é a única maneira. Lembra que a gente também viu a forma abreviada, né? Que pode ser I can't drive a car. Então, tem essas duas maneiras. Vocês podem colocar cannot ou can't drive, ok? Então, fazer o exercício 1 e aí, depois que terminar um, vocês conseguem fazer o 2. Importantíssimo sobre esse exercício 1. Todas as frases têm que ter o can, que é saber, poder, tá? Então, tem que ter. Aí, a gente vai para a página 215, onde vocês têm esse exercício 3 aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, ó, eu tenho aqui. Complete the following sentence. Complete as sentenças with can, can't ou could. Então, vocês vão completar com sabe, que é can, can't, que é não sabe, não pode, não consegue, e could, que é o passado de can. Então, é sabia, podia, conseguia. E aí, vocês vão ler a frase e vão ver o que encaixa melhor. Então, por exemplo, essa letra tá assim. Jane, tararã, play basketball very well. Então, Jane jogar basquete muito bem. She is the best player in our class. Ela é a melhor jogadora da nossa sala. E aí? Aí vocês vão parar e refletir. Vocês vão colocar Jane sabe jogar, não sabe ou sabia? Aí é com vocês, tá? Vocês vão ter que completar com um desses 3 aqui, essas frases, beleza? Aí,
Ainda na página 215, vocês vão ter outra parte da explicação. Agora a gente continua falando de modal verb, né? Só que a gente vai falar um pouquinho sobre requests and permissions, que é pedidos e permissões. E aí eu também vou explicar para vocês essa parte aqui com o slide. Vamos assistir? Então, ó, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho agora sobre fazer pedidos e pedir permissão, tá? Então, vamos dar uma olhada. Ó, qual é a diferença entre May I go to the restroom ou Can I go to the restroom? Que essa frase quer dizer posso ir ao banheiro? Então, são duas formas de falar posso ir ao banheiro em inglês. Eu vou voltar nesse slide daqui a pouco e aí eu vou ver se vocês vão entender e conseguir me explicar a diferença entre essas duas frases. Vamos lá. Para pedir ou dar permissão, a gente pode usar o may, que quer dizer poder. Só que ele é o mais formal e mais educado. Então, quando alguém pergunta assim, may I help you? Posso te ajudar? Só que isso aqui eu tô sendo hiper educada, sabe? Eu tô sendo um poço de educação com a pessoa, tô sendo muito formal. Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa importante, numa entrevista de emprego, algo assim. O segundo é o could, que eu traduzo como poderia. Ele é um pouco menos formal, ele ainda é bacana de usar, você não vai estar sendo grosso, mas ele é um pouco menos formal. Assim. Então, could you help me? Você poderia me ajudar? Então, você ainda está sendo gentil, bacana com a pessoa, mas não é tão formal quanto o may. E aí, por último, vem o can, que é poder também. Só que ele é o menos formal de todos e pode até soar rude. Você pode até parecer meio grosso para a pessoa. Então, ó, can you speak slower? Pode falar mais devagar? Mas quando eu falo isso aqui, eu tô sendo um pouco rude com a pessoa, um pouco grosso, tá? Então, vocês perceberam que os três, eles servem para pedir ou... para pedir permissão, né? Só que eles têm os níveis aqui de qual que vai ser mais educado, qual que vai ser menos formal. E aí eu volto aqui com vocês, ó. Qual que é a diferença? May I go to the restroom? Eu tô sendo super educada com quem eu tô pedindo. Então, posso ir ao banheiro? Por favor, please. Eu tô sendo bem educada. Agora, can I go to the restroom? Eu tô sendo bem rude com a pessoa. Até posso soar grossa. Então, a diferença entre essas duas frases, apesar de elas terem a mesma tradução, é isso. O may, quando eu uso may, eu sou mais formal. Esse aqui a gente já passou, né? Eu só dei uma voltadinha ali para falar com vocês. Vamos pro próximo. Formas interrogativa e negativa. Negativa. O not, ele vai aparecer depois do modal verb. Então, ele aparece depois do can, do could e do may. Já nas interrogativas, o modal verb aparece antes do sujeito. E aí eu montei alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então a frase é: She can talk on the phone. Ela pode conversar, ela pode falar no telefone, ó. Eu tô dando essa permissão para ela. Na negativa, she cannot ou can't talk on the phone. A gente já comentou aqui sobre essa abreviação, né? E na interrogativa, can she talk on the phone? Ela pode falar no telefone? Então, eu tô pedindo aqui. Então, ó, perceberam que aqui entrou o not, como eu falei aqui, depois do can. E na interrogativa, o modal verb apareceu antes do sujeito. O sujeito é she. Olha aqui onde que veio o modal verb can. Veio antes. Mais frases aqui. I may open the door. Eu posso abrir a porta. Negativa. I may not open the door. Eu não posso abrir a porta. E na interrogativa, may I open the door? Posso abrir a porta? Lembrando, como eu falei, o may é hiper educado, tá? Você está sendo bem formal quando você usa o may. Marcela could ride a bike. A Marcela podia andar de bicicleta. Marcela could not ou couldn't ride a bike. Na negativa, e na interrogativa eu inverto, ó. Could Marcela ride a bike? Ok? Então, ó, o que vocês precisam ter em mente aí para resolver os exercícios que a gente vai conversar agora? Can é informal, o could é informal, e o único que vai ser formal pra gente quando a gente vai pedir uma informação,
é o may, ok? Vamos para os exercícios agora. Aqui, então vamos lá, ó. Aqui vocês têm essa explicação, ó, eu já passei para vocês, né? E aí vocês vão ter aqui na página 216 dois exercícios para fazer, os exercícios 1 e 2. Vamos dar uma olhada neles. Então, ó, exercício 1, ele pede assim: read the sentence and write F for formal and I for informal. Then translate the sentence. Então, vocês vão ler as sentenças, escrever F para formal e I para informal. E aí, vocês vão traduzir essas sentenças. Eu vou fazer a B, só para vocês entenderem. A B tá assim: may I sit here? Posso me sentar aqui? Deixa eu já colocar a tradução. Posso me sentar aqui? Ou posso, na verdade, acho que posso sentar aqui, fica melhor. Sabe quando você tá num lugar, tem mesa, aí você pergunta, may I sit here? Como eu tô usando o may aqui, né, ó, vamos até destacar. A gente acabou de ver que o may, ele é formal, né? Então, aqui na frente, a gente vai colocar um Fzinho de formal. E aí, vocês vão fazer isso com todas aqui do exercício 1. No exercício 2, ele já vai pedir assim, choose the correct modal verb to complete the sentence below. Então, vocês vão ler essas frases aqui embaixo e escolher qual desses modal verbs ele vai ficar melhor para completar as frases de vocês. Então, eu tenho may, lembra? May hiperformal. O can, que ele pode ser para pedir permissão, só que de uma maneira meio grossa. Só que a gente não pode esquecer que a gente viu agora há pouco que o can também pode ser para falar de habilidade, por exemplo, I can drive a car, né? Então, ele pode servir para esses dois pontos. O could, que é poderia, podia, né? E o can't, que é não pode ou não sabe. E aí, vocês vão completar essas frases aqui usando. Lembrando que você está vendo que aqui tem 4 modais e aqui tem 4 frases, ou seja, vocês não vão repetir nenhum dos modais, tá? Então, é uma para cada um. Usou, não vai usar de novo. Beleza? Então, a gente encerra, ó, tá vendo que não tem mais exercícios, né? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula 24. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham uma boa semana aí pela frente. Beleza, gente? Beijinhos. Tchau, tchau.